Bom dia, meus senhores, minhas senhoras. É uma enorme alegria, é uma grande satisfação. Primeiro, inicialmente, quando eu recebi o convite, que foi encaminhado pela professora, pesquisadora Carolina Caú, que, como foi citado, foi transferida do arquivo e está ajudando na formação do memorial, do trabalho do memorial. Para mim foi um convite irrecusável. Eu faria tudo para estar aqui, e depois das palavras do Procurador-Geral, Dr. Francisco Disseu Barros, das palavras do Dr. Marcelo Veites Rabelo de Souza, do Conselho do CNP e presidente do Comitê Gestor do Plano Nacional de Documentos e Memória do Ministério Público, das palavras da doutora Gilca Maria de Almeida Vasconcelos de Miranda, promotora de Justiça e presidente da Comissão de Gestão de Documentos e Memoriais do Ministério Público, e também das palavras do Procurador de Justiça e diretor da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco, Silvio José Menezes, em nome desses eu cumprimento toda a mesa e todos os presentes. Eu senti que a minha escolha era muito mais do que oportuna. Não era só eu que deveria estar aqui. Deveria estar aqui todo o Departamento de História, deveria estar aqui toda a pós-graduação de História da Universidade. Porque todos nós sabemos como nós somos um país que tem uma tradição de pouco cuidado com os documentos, não é? Embora isso esteja a cada dia sendo transformado para a nossa alegria. Então, se há algo do passado que os senhores atestaram, que nós estamos nessa trincheira juntamente, é essa luta pela preservação dos documentos, porque sem os documentos não se produz história, não se escreve história, não se faz historiografia. Então, o primeiro passo é a guarda dos documentos, essa preservação, e o Ministério Público, através dos seus memoriais, ao iniciarem, ao realizarem, ao se juntarem a toda essa mobilização que já existe em outros memoriais, em outros setores do serviço público, presta um serviço à nação incomensurável. E nesse sentido, eu não sei se nós vamos conseguir, eu gostaria de mostrar aos senhores uma pequena mostra do que nós temos hoje na pós-graduação, de uma salva de documentos que aconteceu há 14 anos e que foi uma coisa eventual. Nós tomamos conhecimento, aí está, nós tomamos conhecimento de que 60 mil processos trabalhistas do TRT Sexta Região ia ser doado ao Hospital do Câncer como papel velho. E ficamos enlouquecidos. 60 mil processos trabalhistas de Pernambuco iam desaparecer, ia virar pó essa história. E nós nos mobilizamos e conseguimos reverter essa doação, que em lugar de, como doação de papel velho, fosse entregue à universidade. E aí está, não é? Hoje são apenas 200 mil processos trabalhistas. No Arquivo Geral do TRT em Vitória de Santo Antão, são mais de 2 milhões. Mas, a partir desses 200 mil, vocês não acreditam, nesses 14 anos, nós tivemos apoio para fazer a gestão documental, ou seja, catalogar esses processos e facilitar com essa forma com a gestão documental o acesso a pesquisadores. Nós hoje temos mais de 30 teses de história, mais de 20 dissertações, inúmeros livros e artigos publicados com essa documentação. E quando vocês falaram aqui, em algum momento, um dos nossos parceiros comentou o incêndio, né, que aconteceu no Museu Nacional, eu me deu um pânico, porque eu comecei a me lembrar que esse nosso arquivo tem realmente lá os chuveirinhos que deve sair água, mas eu fui me informar e esses chuveirinhos não funcionam. E aí eu me dei conta também, uma coisa que o sentido da coisa pública, não é? Eu acho que nós temos uma formação histórica,
né? Na medida em que a maior parcela da nossa população vive numa situação de indigência, a coisa pública é a coisa de um pequeno grupo. É uma coisa que acaba restrita a uma pequena parcela da sociedade. Quer dizer, nós, por conta até dessa dificuldade de construir uma cidadania ampla, o sentido do público também sofre interferência. E aí eu me dei conta de que eu não podia ficar esperando pelo superior, pelo pró-reitor ou pelo diretor do centro para pensar o perigo que está passando esse nosso arquivo. Porque, vocês não imaginam, mas nesses 14 anos, com o apoio da FACEP, do CNPq e com o apoio do Núcleo de Estudos Agrários, do NEAD, nós tivemos investido aí mais de R$1 milhão em bolsas para estudantes que trabalharam fazendo a gestão documental. Então foram recursos públicos, foram formações de estudantes que, se amanhã incendeia, não tem volta. E eu tenho uma reunião marcada com o reitor urgente, né, para tratarmos deste problema com a gravidade que ele exige. E eu acredito que essa é uma dimensão do público. O público somos todos nós, servidores públicos, não é? O público não é o meu superior que tem que responder por isso ou aquilo. Todos temos que responder por tudo, não é? Se estamos no setor público, né? E eu, como servidor público federal, mas como alguém que se formou sempre a partir da escola pública, eu tenho um compromisso de vida com o público. O público me deu muito, me deu tudo que eu construí na vida, foi com apoio público. Então, o máximo que eu posso fazer pelo público, eu sempre estou encarando dessa maneira. Bem, então, agora voltando ao tema da nossa exposição, depois desse introito, né, e dizer que nós estamos junto com vocês na luta pela guarda, pela preservação e pela divulgação dos documentos. E também quero pedir duas coisas. Quero alertar que nós temos uma frente muito séria, porque há um movimento no Congresso que defende que todos os documentos sejam digitalizados e depois destruídos. Isto é um perigo muito grande, porque digitalizar é importante, temos que digitalizar, inclusive socializa melhor, mas não podemos destruir o papel, porque amanhã uma pane, um hacker destrói, não tem volta. Então eu acredito que os senhores que participam dos conselhos nacionais, não é, devem estar acompanhando esse debate, não é, e eu acredito que devemos estar juntos nessa cruzada para impedir que, em nome da modernidade, da modernização ou da economia, porque papel ocupa espaço, nós não deixemos cair nessa cilada de digitalizar e destruir o papel. Isso é uma cilada, porque nós sabemos que não há segurança na digitalização, embora ela tenha que ser feita. E embora nós temos um site onde os alunos pesquisam processos pelo site, é muito mais ágil, muito importante, mas uma coisa não anula a outra. Bem, feito esse introito, eu inicio, eu costumo muito dizer nos meus cursos, principalmente na pós-graduação, com licença, que os alunos que fazem mestrado, fazem doutorado, eles têm um grande desafio. Eles têm o desafio de desconstruir o historiador natural que todos nós nos transformamos. Porque ao nascermos e crescermos numa cultura, nós aprendemos através da linguagem, através das práticas culturais, das práticas religiosas, das práticas políticas, das práticas sindicais, uma maneira de entender o presente, explicar o passado e projetar o futuro. É a maneira do senso comum, não é uma única maneira, não é? Há diversas maneiras, mas é uma maneira que eu diria quase que irrefletida, porque é uma maneira da prática social que vamos ao longo dos anos interiorizando. Então, eu sempre digo aos alunos que o primeiro passo é eles se darem conta que o estudo da história, o estudo dos teóricos da historiografia, significa repensar a sua visão,
a sua maneira como você pensa o presente, o passado e o futuro. E aí, relata aos senhores, por exemplo, que um dos conceitos que nós mais nos debatemos na história é que a história é uma idealização, pensar que a história progride, que a história avança, principalmente se nós pensarmos em termos de direitos humanos, em termos de conquistas humanitárias, não é? Não há como afirmar isso. Nós avançamos tecnologicamente, sem dúvida, cientificamente, sem dúvida, mas em termos de valores humanos, em termos de práticas sociais mais igualitárias, em termos de menos injustiças sociais, nós temos muito a dever. No entanto, eu próprio, que sempre defendi esse antiprogresso, esse conceito de antiprogresso, me dei conta, né, no momento que vivemos esse momento atual da nossa história, como eu ainda estava marcado pela ideia de progresso. Porque a sensação de que a história travou, a história do Brasil, como disse um dos nossos palestrantes, né, o Ministério Público, em um momento, se convivia com as divergências, se discutia, se defendia posições contrárias, mas à noite se tomava café e se confraternizava. É isso que nós perdemos também, essa sensação, não é? E é esse desafio muito grande que estamos também vivendo. Bem, eu começaria então afirmando que a história, como construção de um conhecimento sobre o passado, a partir do presente, é denominada historiografia, escrita da história. Só é possível produzir historiografia se houver registros, sejam eles escritos, orais, visuais, imagéticos, fílmicos, arqueológicos, entre os incontáveis vestígios com os quais o passado é registrado. Entretanto, um registro só se torna documento para a história se é arquivado. Ou seja, se ele é alvo de uma série de procedimentos metodológicos que o classifica, ordena, periodiza, cataloga, operação que possibilita estabelecer relações com outros registros. Dessa maneira, é crucial compreender que não é a antiguidade de um registro ou o fato de estar relacionado a algum evento significativo que automaticamente o torna documento para a história. Em relação aos arquivos construídos a partir de entrevistas orais, diversos procedimentos técnicos e metodológicos são considerados fundamentais para a efetiva organização dessa forma de acervo documental. Um primeiro passo é a elaboração de um projeto que defina claramente os objetivos, a justificativa e a metodologia da história oral a ser efetivada: história de vida, história temática ou mista. Nesse aspecto, né, eu sempre defendo nos projetos que nós tentamos organizar entrevistas de história de vida, porque o percurso de uma história de vida narrada pelo entrevistado, por aquele que dá um testemunho, vai oferecer uma série muito maior de elementos para compreendermos o percurso daquele profissional até aquele momento, em lugar de apenas enfocar um tema específico. Não é? Eu sei que muitas vezes os projetos não têm espaço, não têm recursos para entrevistas tão longas, mas metodologicamente, se nós queremos ter um entendimento maior da história desses profissionais, a história de vida ela contempla com muita riqueza, porque ela oferece essa complexidade desse caminho. Nós temos feito vários trabalhos de entrevista em várias áreas, e recentemente temos entrevistado juiz do trabalho. Temos no site da revista História Oral, tem uma entrevista com o juiz aposentado José Soares Filho. José Soares Filho, revista de História Oral. Quem por isso no Google encontra essa entrevista na íntegra, o texto da entrevista são 20 páginas mais ou menos, e
o Zé Soares conta algo que nós temos descoberto em outros profissionais, que, digamos assim, se formaram, nasceram na década de 50, na década de 40, no interior do Nordeste. Esse é um aspecto que aparece muitas vezes, como a Igreja Católica teve um papel fundamental na formação de diversos profissionais, porque passava nas cidades do interior arregimentando os filhos daqueles pequenos proprietários que não tinham muitas vezes condições de dar estudo aos seus filhos e os levava para o seminário. A história de Zé Soares é mais uma história nesse sentido, mas eu poderia aqui listar para vocês pelo menos 10. No meu departamento eu tenho 2 professores amigos que essa história se repetiu. Então nós temos, quer dizer, vejam como a história de vida desses profissionais, que na medida em que eles narram, aparecem em dimensões que muitas vezes não estão, inclusive, registradas em outros documentos, não é? Bem, o projeto também de história oral definirá os critérios para a seleção de pessoas e profissionais a serem entrevistados, não é? É importante ter critérios para que, dentro de uma instituição, os profissionais não se sintam excluídos, os critérios sejam discutidos democraticamente, não é? E essa seleção seja feita de forma a atender melhor, não é, o projeto que quer se realizar, com toda a transparência. Atualmente, as entrevistas têm crescentemente utilizado filmadoras, obtendo dessa forma um registro mais completo do testemunho do entrevistado, voz, gestos e palavras. Todo entrevistado deve ter acesso a uma cópia do projeto para o qual está deixando registrado seu testemunho. Esse conhecimento prévio é importante para que o entrevistado possa avaliar se realmente concorda ou não em deixar registrado sua fala para as finalidades propostas no projeto. Deve ser também dada ciência ao entrevistado que ele terá que assinar uma carta de cessão autorizando o uso do seu testemunho para os fins propostos. Alguns entrevistados podem, eventualmente, só concordar em assinar carta de cessão após lerem a entrevista transcrita. Isso porque uma entrevista é a construção, eu reafirmo isso muitas vezes aos meus alunos, quando eles ficam, algumas vezes, contrariados, porque o entrevistado quer tirar parte da entrevista. E eu lembro a eles que uma entrevista é o seu retrato com palavras.